Tá passando também por essa luta de zombaria, de humilhação? Pessoal, bem-vindo ao mundo daqueles que querem buscar fazer o correto. Bem-vindo ao mundo daqueles que realmente querem viver aquilo que Deus tem para eles. Pessoal, eu vou começar lendo uma palavra para vocês aqui, que está em Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, e não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o teu Deus, estará com você, por onde você andar. Pessoal, eu vou contar um testemunho meu que aconteceu comigo enquanto eu trabalhava numa empresa. Eu era operador de máquina. Pessoal, quando eu comecei a me aproximar de Deus verdadeiramente, antes de eu entrar nessa empresa, eu estava trabalhando em outra. Só que daí quando eu entrei nessa empresa, aí eu virei operador e etc. Pessoal, todo mundo zombava de mim, pessoal. Todo mundo me humilhava. Mas sabe que é a empresa inteira praticamente? Por que, Derek, a empresa inteira fazia isso com você? Simplesmente porque eu estava buscando a Deus. Simplesmente porque eu não concordava com o que eles faziam, porque o que eles faziam, o que eles falavam, o que eles praticavam, desagradava a Deus. E aí, você compreende isso? Realmente, pessoal. E isso não foi só no trabalho. Isso foi na minha casa também. Foi no meio da minha família também. A minha família começou a me ignorar. A minha própria família começou a zombar de mim. Porque não acreditava no Deus na mesma intensidade que eu acreditava. Como assim, mesma intensidade? Porque tem pessoa que vai para a igreja e acha que já está crendo em Deus. Eu vou na igreja, oro, escuto o padre falando, ou o pastor falando, aí volto para casa e faço tudo ao contrário. Então você não está crendo em Deus de verdade. Você não está crendo de verdade. Desculpa dizer, mas você não está crendo de verdade. Mas você que está aqui, que entrou nesse vídeo, eu sei que você crê em Deus. Porque Deus, ele pediu para mim entregar essa palavra. E é para você mesmo que está aí. Não é para o seu tio, não é para sua mãe, não. É para você mesmo que está aí. Porque Deus, ele sabe que você está se esforçando na palavra dele. Deus está vendo o que estão fazendo com você. E não pense que Deus vai deixar isso barato. Deus, ele é pai, ele é amor, mas também ele é justiça. Ele não vai... agora você está passando por essas lutas. E o que ele pede para você é o quê? Persista. Resista ao inimigo. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Continua prevalecendo. Continua buscando a minha presença. Porque eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Porque ele me honrou, pessoal. Ele me honrou. Eu não tô aqui brincando, eu não tô falando baboseira. Deus me honrou. Deus me honrou naquela empresa. Todo mundo ficou zombando de mim. Deus, ele começava a me conceder várias visões que fazia parte do meu propósito. E eu começava o quê? Eu começava a falar sozinho na empresa. Eu começava a ter tanta visão, mas tanta visão, que eu começava a me movimentar. Parecia aquela pessoa que estava tendo um ataque epilético, sabe? Mas não era ataque epilético. É que eu estava tendo visão. Aí naquela visão eu estava o quê? Palestrando. Naquela visão eu estava pregando. Naquela visão eu estava pregando, eu estava fazendo várias coisas. Só que as pessoas que estavam ao meu redor, porque é uma empresa, né? A empresa, muitas pessoas ficam junto ali, dependendo da empresa, claro. As pessoas começavam a olhar. E eu, ficava como nessa hora? Porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Aí um dia Deus me apresentou um pastor para mim, e o pastor explicou para mim o que era aquilo. Que Deus, na verdade, estava o quê? Me dando visões. Deus estava se comunicando comigo através de visões, mostrando para mim qual que era o meu propósito aqui nessa terra. Mostrando para mim o motivo do porquê que aquelas pessoas estavam zombando de mim, me humilhando. Por que a minha família estava ficando contra mim? Por que a minha própria família estava se levantando contra mim? Pois eu não estava fazendo nada errado, eu estava simplesmente buscando a presença de Deus. E aí? E eu desisti para isso? Não, mas eu digo para você. Teve muitas vezes que sim, deu vontade de desistir. Mas algo dentro de mim nunca deixou eu cair. Nunca deixou eu ficar andando com a cabeça baixada. Pois toda vez que eu abaixava minha cabeça, algo me levantava. Toda vez que eu ia querer cair, algo me levantava. Algo me erguia. Algo pegava na minha mão e levantava para cima e falava, levanta. Levanta. E vamos. Marche. Engole o choro. E quem que é esse ser? Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus. Que nunca nos abandona. Deus Pai Altíssimo.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles sempre me levantaram. Toda vez que todo mundo da minha família, todo mundo do serviço da empresa ficavam contra mim, mas Deus estava comigo. Como aconteceu com Jesus. Como aconteceu com José do Egito. Os próprios irmãos venderam José. Mas Deus estava com José. Deus estava com Davi. Os próprios irmãos de Davi invejaram Davi. Da mesma família. Mas Deus estava com Davi. E não só estava, como Deus honrou a vida de Davi também. Como Deus honrou a vida de José também. E tornou José um governador do Egito. E Davi o rei de Israel. Está entendendo, pessoal? Essa palavra aqui, que Deus está querendo dizer para você é o quê? Levanta. Levanta essa cabeça. Porque Deus, Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus, Ele tem um propósito lindo para a sua vida. E por causa do seu propósito, por causa do Espírito Santo que está dentro de você, os dons que Deus concedeu a você, o inferno está se levantando. Porque eles têm medo do que você está carregando. Você tem noção disso? Você tem noção? O inferno tem medo do que você está carregando. Porque quando você verdadeiramente prevalecer e não desistir do seu foco, não desistir do propósito que Deus tem para sua vida, você vai se tornar uma bomba no inferno. Por isso que o inferno se levanta. E quando ele se levanta, ele vai usar principalmente a família. Pois, como diz na palavra do Senhor, né? A família não reconhece um profeta no meio delas. Né? E tem mais uma palavra aqui, pessoal, que é muito importante vocês. Comece a partir de hoje declarar essa palavra. Que é no Salmos 23, que diz assim: O Senhor é meu pastor, e de nada eu terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, e conduza-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça. E por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam, e preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e o amor do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Essa oração que eu fiz aqui, pessoal, faça ela todo dia. Ela está no Salmo 23. Salmos 23. Amém? Faça esse salmo, pessoal. Leia ele todo dia. Quando você acordar cedo, leia esse salmo. Tá bom, pessoal? E tem mais uma palavra aqui também, pessoal, que é o Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. E Ele me livrou de todos os meus medos. Amém, pessoal? Comece a ler esse salmo, que é o Salmo 23 e os Salmos 34, 4. Amém, pessoal? Leia todo dia. E antes de você dormir, leia o Salmo 91. E você vai ver as coisas serem transformadas ao seu redor. Você vai ver as coisas mudar. Você vai ver que o ambiente vai mudar de uma forma extraordinária. Leia o Salmo 91 antes de dormir. O Salmo 91 e o Salmo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém? E como Josué dizia para os israelitas: se consagre, pois amanhã Deus fará maravilhas. Amém? E uma dica que eu dou para vocês também, que eu fiz, coloque em prática também. Comece a profetizar. Comece a declarar. Profetiza. Amanhã algo bom vai acontecer na minha vida. Eu profetizo em nome de Jesus que algo bom, maravilhoso e extraordinário vai acontecer amanhã na minha vida. Profetize, mas com fé e com ousadia. E você vai ver as coisas se movimentar ao seu favor. Você vai ver o agir de Deus se manifestar mais na sua vida. Porque a nossa vida, ela é conduzida através de nossas palavras. E não só de nossas atitudes. Pois primeiro vem a palavra, depois vem a atitude. Amém, pessoal? É essa palavra que o Pai queria entregar para vocês, amém? Não pense que você está aqui por acaso, que não existe acaso, como já diz na palavra de Deus. Deus, Ele quer que você continue marchando. Deus, Ele quer que você continue o quê? Se posicionando e sempre com a cabeça erguida. Não desista, para nada. Mantenha o foco em Deus, mantenha o foco em Jesus. Esqueça o resto. Foca nele, porque Ele é a base da sua vida. É através dele que você vai ser honrado no meio da sua família. E vai ser honrado de uma forma não qualquer, mas sim de uma forma grandiosa e extraordinária, que vai impactar multidões e nações. No nome santo de Jesus Cristo, declaro essa palavra, pessoal. Aleluia, aleluia, amém? Pegue essa palavra e tome posse dela, amém?
Glória a Deus, pessoal. Por favor, peço a vocês também que, por favor, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Curta o vídeo, se inscreva no canal, habilite o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Amém? Glória a Jesus. Deus vai te honrar. Mas continue olhando para Ele. Não tire os olhos de Deus, pois a honra está vindo ao teu favor. Glória a Deus. Aleluia, pessoal.